Dos filhos de Corá, esse que é o penúltimo salmo, né, dos filhos de Corá. O salmo 86 nós não veremos porque não é dos filhos de Corá, né? É uma oração de Davi. Então tivemos 85, pulamos 86 e agora vamos ao 87. E a semana que vem, se o Senhor permitir, iremos concluir com o salmo de número 88. Salmo 87. Por favor, preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filistia e Tiro com a Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de adorar o teu santo nome, ó Deus, de estar diante do Senhor, relembrando tão gloriosa salvação que o Senhor, ó Deus, derrama sobre as nossas vidas de forma imerecida da nossa parte. Bendito seja o teu nome. Agora, quando nós estamos diante da tua palavra, pedimos a graça da parte do Senhor para ouvir e entender a palavra do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, aplique essa palavra do Senhor e que ela produza fruto na nossa vida para a glória do teu santo nome. É o que oramos no nome santo de Jesus. Amém. Certamente, né, você já ouviu uma expressão chamada bairrismo, né? O que é bairrismo? Bairrismo é aquela expressão, aquele desejo, né, que permeia o coração de determinadas pessoas na sua tentativa de defender o lugar da sua origem, né? Em exaltar as qualidades da sua terra em detrimento de todas as outras terras. E a gente vê muito bairrismo, né, nas nossas relações entre cidades, principalmente quando tem cidades assim muito próximas umas das outras, que competem umas com as outras. A gente vê um certo nível de bairrismo exagerado. Eu não sei se Piauí é assim, né? Não sei se com Capitólio, que era aqui a mais próxima, se já houve uma relação assim de bairrismo. Mas eu me lembro que um dia, conversando com o Zé Maria, o presbítero Zé Maria, ele me falava da relação conflituosa entre Arcos e Formiga, né? Muito próximo ali, duas cidades, e né, sempre tinha um atrito, né, Zé? Quando a turma de Formiga aparecia em Arcos, e de vez em quando levavam umas carreiras lá, né? Nos relacionamentos. E a gente vê isso de forma muito curiosa, né? Bairrismo, essa exaltação das cidades em relação às outras. Mas, de todos os bairrismos, que eu achei mais curioso, pela expressão, né, foi quando eu soube da rivalidade que existia entre São Sebastião do Paraíso e Passos. Eu fui pastor em São Sebastião do Paraíso há alguns anos, e quando eu cheguei lá, eu tomei conhecimento, né, desse bairrismo que havia, né, da relação conflituosa entre Passos e Paraíso. Cada uma queria ser, né, melhor do que a outra. E por que eu menciono isso? Porque foi o bairrismo mais curioso que eu achei interessante. Tinha um sujeito lá que era de Passos, que morava em Paraíso, né? E falando sobre isso, um dia ele falou assim comigo, falou assim: pastor, morando em Paraíso, Paraíso é tão ruim,
mas tão ruim, que o senhor já prestou atenção que até o São Sebastião está pedindo carona para ir para Passos? Aí quem já passou na rodovia, né, se lembra da estátua do São Sebastião, às margens do 050, né? E ele, professor, você já viu que ele está assim, pedindo carona para Passos? É claro que o santo não está assim, né? Mas daí a gente percebe a natureza do bairrismo, né? Como as nossas relações de exaltação das nossas cidades em relação às outras, né, nos permite essas imagens, né, muito curiosas a respeito dessa relação conflituosa. Quando a gente lê o Salmo 87, a impressão que a gente tem de imediato é que os filhos de Corá são extremamente bairristas, né? Eles olham para Jerusalém e parece que eles estão dizendo o seguinte: olha, Jerusalém é a cidade mais importante do mundo. Não existe nenhuma cidade como Jerusalém, né? A gente olha para as cidades ao nosso derredor e nós descobrimos que Jerusalém é a melhor cidade que existe para nós. Eles não estão fazendo isso. Ainda que o texto sugira isso, o que eles estão descrevendo não é a cidade de Jerusalém em si, não é a capital do reino de Israel, do reino de Judá. Eles têm essa cidade como um protótipo de algo muito maior. Nós não sabemos qual é a ocasião, né, de composição do salmo. É provável que esse salmo tenha sido composto muito próximo do tempo do exílio, ou depois do exílio do povo de Deus, por causa da menção que eles fazem no salmo a respeito de Babilônia, como, né, juntamente com o Egito, como potências dominantes do mundo. Mas os filhos de Corá estão, né, olhando para uma cidade além da cidade humana. Eles têm diante de si a Jerusalém, que foi conquistada por Davi, que é uma cidade fundada pelos jebuseus, conquistada por Davi para ser capital do seu reino. Mas o que eles estão olhando é algo além do aspecto terrial. Eles estão contemplando, irmãos, um protótipo do plano e do propósito eterno de Deus para a salvação do seu povo. Eles estão contemplando uma cidade não inaugurada, que aponta para o glorioso plano de Deus na história. E eles chamam essa cidade pelo seu nome de redenção, que é Sião. Quando nós olhamos o que eles estão dizendo a respeito de Sião, e consequentemente a respeito, né, do plano de Deus, nós entendemos por que essa cidade é uma cidade tão gloriosa na perspectiva dos salmistas. Porque é a glória de Deus derramada sobre esse protótipo, sobre esse plano eterno. E três coisas que nós podemos considerar nesse salmo a partir dessa perspectiva, né, celestial do plano de Deus. A primeira delas é a soberana escolha de Sião. Olha aí para os versos 1 até o verso 3 do texto que você tem em mãos, e você vai ver o seguinte: o salmista diz assim: fundada por ele, Deus, sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Ele está fazendo uma descrição da cidade de Deus, da cidade que o próprio Deus fundou. Essa cidade não é a Jerusalém terrial, porque nós sabemos pela história que foram os jebuseus, né, que fundaram Jerusalém na antiguidade. Davi apenas conquista. Mas os salmistas estão olhando para a imagem do povo de Deus vislumbrada nessa Sião, nessa Jerusalém celestial.
E eles contemplam, irmãos, algo da glória de Deus que é perceptível na vida do seu povo. Algo que traz deleite, prazer de Deus na vida do seu povo. Algo que revela como Deus os ama, como Deus os estima. Primeiro dessas coisas está no verso 1, quando ele fala sobre essa fundação, sobre os montes santos. Ele não está falando de fundação apenas, mas ele está dizendo que é o próprio Deus quem estabelece Sião. É o próprio Deus quem estabelece o fundamento do seu povo. E por isso que ser parte do povo de Deus é algo que traz segurança. Porque o próprio Deus é a segurança, é o fundamento, é o alicerce seguro da vida do seu povo. A razão pela qual o povo de Deus está sempre seguro, os salmistas estão dizendo para nós, algo que eles já disseram no Salmo 46, é que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A razão pela qual ser parte do povo de Deus nos torna seguros sempre é porque Deus, o próprio Deus, é o alicerce e é o fundamento da vida do seu povo. Nada pode abalar esse fundamento. Outras coisas podem ser abaladas, outras condições da nossa vida podem ser estremecidas, mas o salmista diz que nada pode abalar a certeza que temos de que Deus estabelece a vida do seu povo. Se você olhar para o verso de número 2, você vai ver que ele fala sobre o prazer e o deleite especial que Deus colocou na cidade de Sião, ou sobre a vida do seu povo, já que essa é uma figura dele. Os filhos de Corá estão nos lembrando que não foi Sião que escolheu Deus, mas foi Deus que escolheu a Sião. Quando nós voltamos lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo 7, no verso de número 6, Moisés tem diante de si o povo. E Moisés está relembrando ao povo algo, enquanto ele se despede do povo, né? Ele não vai entrar na terra da promessa, mas o povo vai. Mas ele quer que o povo de Deus se lembre de algo muito interessante. Ele diz assim, olha, lembrem-se sempre, não foram vocês que escolheram Deus, foi Deus que escolheu vocês. Vocês não eram o melhor povo que havia na terra, não era o mais forte, não era o mais numeroso. Vocês são um povo irrisório, né, aos olhos das nações, aos olhos do mundo. Mas eu queria lembrá-los que Deus amou a vocês. Deus os escolheu, né, livremente, e depositou sobre vocês o seu próprio amor, a sua própria escolha. Por isso vocês são o povo do Senhor. Então, que imagem preciosa essa que o salmista diz quando ele fala assim, olha, Deus amou as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Ele está descrevendo para nós que a nossa segurança, irmãos, está justamente no tipo de amor pelo qual nós não somos elegíveis. Deus não nos ama, porque exista em nós alguma coisa digna do amor de Deus. Se a nossa segurança estivesse depositada de alguma forma em algo que você fez, que você faz, ou que certamente você fará, sabe quando é que nós estaríamos seguros? Nunca! Sabe por quê? Porque o que marca a nossa condição, os nossos relacionamentos, inclusive com o próprio Deus, é que nós somos seres inconstantes. Nós não somos perenes, nós não somos contínuos nos nossos relacionamentos, nem mesmo de amor.
Mas o salmista está dizendo, ele está nos lembrando que o amor de Deus por nós é perene. Nada do que você possa fazer vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. Simplesmente porque nós estamos seguros no amor de Deus por nós. Que coisa maravilhosa, não é? O fundamento da nossa história, da nossa condição como povo do Senhor é justamente isso. Nós estamos seguros porque Deus é o nosso fundamento. Nós estamos seguros porque Deus nos ama. E no verso 3, o salmista diz assim: coisas gloriosas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo para nós: você percebe que, embora Deus não tenha escolhido você por causa de alguma coisa que Ele viu em você, ou em mim, ou em nós, ainda assim, nós somos gloriosos aos olhos de Deus. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Deus escolheu o seu povo, irmãos. E esse é o caráter de Sião. Nós somos separados como povo do Senhor, porque nós derivamos dele, né, a nossa segurança, a nossa certeza. Deus escolheu amar o seu povo acima de todas as coisas. E Ele está aqui declarando o seu amor pelo seu povo, dizendo que não há coisa mais gloriosa que nós poderíamos saber, que nós poderíamos compreender, do que essa certeza que nós temos de que nós somos alvo do amor do Senhor. Não é isso que João diz? Naquele que é considerado como o coração das Escrituras, ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos seguros nesse amor do Senhor, nessa escolha do Senhor. Nós estamos seguros nesse prazer do Senhor. O Santo Agostinho, né, um dos pais da igreja, escreveu um importante livro chamado A Cidade de Deus, baseada nesse texto do Salmo 87, em um versículo, né, no verso 3, que fala sobre a cidade de Deus. E Agostinho levou 14 anos para escrever esse livro. E principalmente ele o fez para defender os cristãos que estavam sendo acusados, né, de serem os responsáveis pela derrocada do Império Romano. Em 410 depois de Cristo, né, a história diz que Roma foi saqueada pelos bárbaros. E as pessoas olhavam para Roma como sendo a cidade eterna. Até hoje, né, as pessoas se referem a Roma como sendo a cidade eterna e acusavam os cristãos de serem responsáveis por esse declínio da cidade eterna. E Agostinho então escreve para descrever os crentes, para defender, né, o povo de Deus, e ele fala algo muito precioso sobre isso. Ele diz assim: olha, dois amores fundaram duas cidades, a saber, o amor próprio, levando ao desprezo de Deus, funda a cidade dos homens, mas o amor a Deus, levando ao desprezo de si próprio, funda a cidade de Deus. Ele está chamando a nossa atenção para isso, para considerarmos o que é verdadeiramente precioso na nossa história, irmãos. Como é precioso ser alvo desse amor do Senhor, ser alvo dessa glória do Senhor, trazer segurança para as nossas vidas pelo fato de que nada pode fazer com que o amor do Senhor falhe nas nossas vidas. Nós cantamos isso agora há pouco. Os salmistas então fazem, né, uma famosa pausa
né, no seu selar, para que nós consideremos isso. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Será que, de fato, nós temos segurança no amor do Senhor por nós? Será que a coisa mais preciosa que nós podemos descrever na nossa vida, no nosso relacionamento, parte justamente dessa certeza que temos de que somos amados por Deus e que Deus investiu alto no seu amor por nós? Você crê nisso? Crê no amor de Deus por você? O salmista diz que essa é uma escolha soberana de Deus para a vida do seu povo. Segunda coisa que nós olhamos, né, no Salmo 87, dos versos 4 até o verso de número 6, é sobre os cidadãos eleitos de Sião. Preste atenção no que o salmista diz. Ele diz assim: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe da Babilônia. Eis aí a Filistia e Tiro com a Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Os filhos de Corá estão dizendo que a cidade de Deus não é uma cidade cheia de judeus. A cidade de Deus é uma cidade cheia de nações. E não são quaisquer nações que são mencionadas aqui pelos filhos de Corá. Se vocês olharem, vocês verão que as nações são inimigos históricos do povo de Deus. Ele diz assim no verso 4: Raabe, Babilônia, Filistia, Tiro, Etiópia. Raabe, irmãos, não é a Raabe de Jericó que salvou os espias enviados por Josué, mas Raabe é um nome poético que é atribuído desde a antiguidade ao Egito. Alguns dizem que Raabe é uma expressão de um monstro mitológico que se dizia que protegia o Egito, uma espécie de crocodilo mitológico do Nilo. Mas a raiz do nome significa arrogante, orgulhoso. Depois nós temos o nome da Babilônia, que é a outra potência, representada nas Escrituras como símbolo de orgulho, de arrogância. E essas são as grandes superpotências que oprimiram o povo de Deus. O Egito do Sul, a Babilônia no norte. E quando nós olhamos para as outras nações mencionadas, nós temos os filisteus, os ferozes filisteus, que sempre foram pedras no sapato dos israelitas na conquista da terra prometida. Gente que vivia da guerra, gente belicosa. Olhando para mais distante um pouquinho, nós temos os fenícios de Tiro, que eram reconhecidos por causa do seu materialismo, da sua avareza, pessoas que representavam o comércio, o lucro, E por fim, a Etiópia, em algumas outras versões, Cush, falando sobre os pagãos, distantes, ignorantes da presença do Senhor. Mas o salmista diz que esses inimigos históricos de Israel agora se tornam cidadãos de Sião. Foram transformados a partir do conhecimento do nome do Senhor. O Senhor diz: olha, farei menção dos que me conhecem. São povos que são incluídos na salvação pelo próprio Deus. E a palavra do Senhor nos diz que existe um valor documental sobre isso, porque o salmista diz assim: olha, com respeito a esse se dirá,
este e aquele nasceram nela. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. A ideia do registro, irmãos, ou de um livro, é simplesmente um modo de dizer que Deus conhece aqueles que são seus e nenhum deles perecerá. Eles não são cidadãos de segunda classe. Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana passada, o Davi completou 4 anos de idade, dia 21 de novembro. E eu me lembro que quando o Davi nasceu, eu ficava assim preocupado com uma coisa que não parecia muito um sentido, né? Porque a Sara nasceu e foi registrada aqui em Piuí, cidadã piuiense da Gema, né? E o Davi nasceu lá em Passos. Eu falei, meu Deus do céu, como é que faz, né? O Davi não tem nada a ver com Passos. Depois, como é que eu vou explicar para esse menino no futuro que a gente morava em Piuí, mas ele nasceu em Passos, né? Não tem nem como dizer que tem algum santo pedindo carona para Passos, né? Daqui de Piuí para lá. Aí eu cheguei no cartório, né, com esses meus dilemas e as minhas preocupações. E aí, conversando lá com, a responsável pelo cartório, eu falei, não, pastor, agora a lei permite que ele seja registrado aqui, para que ele seja cidadão de fato de Piuí. Não importa se ele nasceu em Passos, ele, no papel, será cidadão piuiense. Gente, eu saí numa satisfação tão grande do cartório, para falar assim, olha, Davi é de Piuí. E ele não é um cidadão de segunda classe. Não é um piuiense, né, meio paraguaio. Ele é legítimo daqui. Deus está dizendo a mesma coisa, com outras palavras, a respeito, da certeza da salvação, do valor documental, daquilo que não traz dúvidas para o coração do povo de Deus. Deus diz assim, olha, os cidadãos dessa Sião, não importa onde eles vivam, eles são contados como cidadãos de Sião, porque este é o propósito de Deus para Sião, que ela seja uma cidade de muitas nações. Não foi isso que Deus chamou Abraão para fazer na sua missão? Ele disse assim, Abraão, saia da sua terra, da tua parentela, das coisas que você conhece, confia, e venha, me siga para um lugar onde eu vou mostrar para você, porque lá você vai desenvolver a sua casa e a sua família, e eu tenho um plano para você. Em tua casa, por meio da tua família, todas as famílias dos povos serão benditas. Os salmistas estão aqui lembrando, irmãos, que o propósito de Deus é que os povos o conheçam. Mas não é simplesmente esse conhecimento admitir que Deus existe. Significa vir até Deus para ter um relacionamento salvador com Ele, se render ao Senhor, porque isso é vida eterna. Jesus orou na sua oração sacerdotal de João 17:3, e ele diz isso, ele diz assim, olha, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em outras palavras, Jesus está aqui falando sobre o novo nascimento. E os filhos de Corá estão olhando para Jerusalém celestial, para Sião, e dizendo o seguinte, esse é o propósito do povo de Deus. E que bela forma de transformar inimigos em amigos, né? Em outros lugares, os salmistas oravam para que Deus destruísse os seus inimigos. E aqui o salmista está dizendo que a forma como Deus tem para destruir os inimigos do seu povo, sabe o que é? Transformá-los em parte real do seu povo. Conquistá-los pela fé. Essa Sião é um lugar de nações,
E ela é, irmãos, também a lembrança de que os orgulhosos, os arrogantes, os mundanos, como os babilônicos, os cobiçosos e avarentos, como os fenícios, os ferozes e belicosos, irados filisteus, foram transformados ou serão transformados em parte do povo de Deus. Que lembrança preciosa que o povo de Deus traz para nós, esse plano de Deus, para nos lembrar que não há pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Não há ninguém que não possa ser incluído, que não possa ser inserido na cidade de Deus. Às vezes a gente olha para determinadas pessoas, olha para determinadas condições, e você diz assim: olha, não há jeito, não há salvação, não há solução. E o salmista está dizendo que os cidadãos de Sião, outrora eram inimigos do Senhor, mas que foram transformados em parte do povo do Senhor. Essa é a nossa história. Outrora nós éramos inimigos do Senhor, mas nós fomos transformados em servos do Senhor para a glória do seu santo nome. E por fim, em terceiro e último lugar, no verso 7, que nós temos no final do Salmo, o salmista diz a última coisa sobre Sião, que Sião é uma cidade de alegria e de regozijo. E não qualquer tipo de alegria e de regozijo. Preste atenção, ele diz assim: todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes são em ti, ou estão em ti. Ele não está descrevendo uma celebração religiosa, mas ele está descrevendo uma festa popular. Todos estão cantando, todos estão tocando, todos estão celebrando. E o teor da sua canção é: todas as nossas fontes estão no Senhor. Há uma alegria que decorre da graça, do amor de Deus. Há uma alegria, irmãos, que decorre do perdão dos pecados que foram tratados pelo Senhor. A vida, a abundância, na descrição do salmista, dessa alegria de se pertencer ao povo do Senhor. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para a cidade de Deus de Agostinho, porque em um dos capítulos que Agostinho escreveu, ele escreveu sobre a felicidade. E ele diz que a felicidade da perspectiva da cidade de Deus é completamente diferente da perspectiva da felicidade da cidade dos homens. Agostinho diz que na cidade dos homens, a felicidade ela é alcançada quando nós servimos a nós mesmos, quando nós vivemos para nós mesmos. Mas ele diz que na cidade de Deus, esse modo de vida é um modo de vida vazio. Sabe por quê? Porque a felicidade ela é encontrada no próprio Deus. Uma felicidade não contaminada, uma felicidade que não decorre de nenhum bem que nós podemos alcançar, uma felicidade que traz verdadeira paz. O salmista está maravilhado com o amor de Deus, ele está maravilhado com o perdão do Senhor, e ele descreve isso como uma fonte ininterrupta de vida. Não sei se os irmãos vão se lembrar, nós falamos aqui no Salmo 46, né? Um dos salmos de filhos de Corá, que Jerusalém tinha uma constituição interessante no mundo antigo, né? Diferente de todas as outras grandes cidades do mundo antigo, ela não foi fundada perto de um rio. Não havia rio que trouxesse abundância para a cidade, como havia no Egito, como havia na Babilônia, como havia em Roma.
O máximo que havia em Jerusalém era um pequeno rego d'água chamado a Fonte de Gion. E muito provavelmente os salmistas têm diante de si essa imagem para descrever essa fonte de água viva que o povo de Deus tem. Vocês se lembram que Jesus disse que aquele que cresce nele, do seu interior, fluiriam o quê? Rios de água viva. Há uma fonte que flui em nós, há uma fonte que traz sustento, há uma fonte que traz alegria, há uma fonte que traz consolo e conforto na vida do povo do Senhor. Quando, irmãos, nós somos mais marcados pelo medo, pela desconfiança, do que pela nossa fé, nós não temos a marca de Sião nas nossas vidas, porque a marca da Sião espiritual é a alegria. Que coisa preciosa é descobrir que os recursos da graça são inesgotáveis na vida do povo do Senhor. Não há dor, não há privação, não há adversidade que possam roubar a alegria do povo do Senhor. Sabe por quê? Porque, como diz o apóstolo Paulo, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O salmista diz assim, que quando nós passamos por isso, há uma identidade em nós que é evidenciada. Ele diz assim, olha, o Senhor dirá, este nasceu lá. Por causa da graça, da misericórdia, da fonte inesgotável do Senhor sobre a vida do seu povo. Nessa noite, para nós encerrarmos, eu quero perguntar para você algo. Onde você nasceu? Você é natural de onde? Eu sou natural do povoado de Ipanema, cidade de América Dourada, Bahia. Mas isso não importa. Porque o que importa é de onde sobrenaturalmente eu venho. Eu sou de Sião. E você é de onde? Você pode dizer que está seguro no amor do Senhor, na graça do Senhor, na sua misericórdia sobre a sua vida. Você pode dizer que os seus pecados foram perdoados e que você foi transformado em amigo de Deus, em servo do Senhor. Você pode dizer que existe uma alegria ininterrupta na sua vida, que transcende todas as adversidades, todas as dificuldades, e que identifica você como aquele que nasceu lá. Você é natural de onde? Não importa. Se eu sou da Bahia, se o Davi é de Pinhuí, se a Sara é de Pinhuí, se vocês são daqui, de lá. Porque o que importa de fato é onde nós nascemos sobrenaturalmente. Nós somos de Sião, queridos. E isso é o que importa no final das contas. Porque é para lá que nós estamos sendo conduzidos pela graça e pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe e que Ele nos lembre isso como marca da nossa verdadeira cidadania espiritual. Somos do povo do Senhor. E isso é o que importa. Um dia os discípulos de Jesus voltaram felizes de uma missão e eles estavam tremendamente felizes por algo. Eles diziam assim, Senhor, nós, por onde passamos, nós vimos que até os demônios nos submetem. Jesus falou assim, não se alegrem por isso. Se alegrem, se regozijem, porque o nome de vocês
está escrito nos céus. É só isso que importa. De onde nós somos sobrenaturalmente. De onde nós tiramos a nossa segurança, o nosso amor, a nossa alegria e a nossa paz no Senhor Jesus.